Meu nome é Silvia Osso e hoje nós vamos começar um treinamento, um bate-papo sobre o raio-x do PDV. Alguns de vocês talvez não me conheçam. Eu estou no ramo do varejo já há muito tempo e toda esta área de farmácia é aquilo que significa um prazer. Na verdade, a gente pega quase que uma virose trabalhando com a indústria farmacêutica e com o varejo farmacêutico. E aí, a cada dia a gente tem um desafio novo, uma nova oportunidade. Então, hoje nós vamos conversar sobre o raio-x do PDV e vamos até conseguir conversar sobre várias coisas que acontecem no nosso trabalho. Vamos conversar a respeito de como é composto um PDV, sobre layout, categorias e sua composição, sobre como exibir, né, a técnica, exibir técnica, como é que a gente consegue expor os produtos corretamente nos equipamentos, o que observar no PDV, que oportunidades a gente tem em relação aos nossos clientes e parceiros, e o nosso relacionamento com os profissionais do PDV. Todos esses assuntos serão tratados numa série de aulas que nós vamos desenvolver para vocês. Nós vamos começar, efetivamente, pela composição do PDV. Vejam aí que a gente tem uma farmácia bastante interessante. Quando a gente entra numa farmácia, independentemente de ser um cliente ou de ser um consultor de vendas, um promotor de vendas, uma pessoa que entra para prestar um serviço para o farmacista, tudo nos interessa. Nos interessa esta luminosidade que a farmácia tem, nos interessa entender que equipamentos ela tem, onde os produtos estão colocados, como a farmácia está arrumada e assim por diante. Lembrem, o nosso olhar tem duas vertentes. Uma, como o consumidor enxerga a farmácia. E outra, como eu, profissional da indústria, devo enxergar a farmácia. Estas duas vertentes têm que andar permanentemente juntas. E aí vamos ver algumas coisas da composição do PDV. Lembrem que todas as lojas de varejo, principalmente as farmácias, precisam se abrir para uma versão cada vez mais moderna e inteligente no que diz respeito à velocidade de atendimento, no que diz respeito à parte de ser criativa, eficiente, personalizada e assim por diante. Hoje em dia, não se admite mais que as farmácias não sejam um tanto tecnológicas. A maioria delas tem um site de e-commerce, tem alguma informação, tem um aplicativo para que a gente possa fazer pedido, tem uma série de coisas que são tecnológicas. Então, o importante é a gente entender o seguinte: o novo consumidor exige conexão. Portanto, tudo aquilo que nos atentar dentro da farmácia que possa ser uma conexão com o consumidor é importante para o nosso olhar e para o nosso caminhar. Vamos ver o seguinte: o consumidor hoje, ele quer entrar numa loja e quer que a loja compreenda os desejos dele. Ele quer encontrar com facilidade o medicamento, ele quer encontrar esse medicamento via e-commerce, ele quer que as informações estejam disponíveis e muitas vezes as próprias lojas têm câmeras que os acompanham, verificando o que ele está fazendo, por que ele parou na frente daquela gôndola, por que ele está conversando com o farmacêutico, por que ele pediu uma informação no meio de loja e assim por diante. Todos esses dados hoje são importantes para que a gente consiga tratar novas estratégicas e novas abordagens com relação aos clientes, aos consumidores. Isso é importante. Como existem vários tipos de farmácia, desde aquelas premium até aquelas farmácias mais populares, é importante que a gente verifique como são esses nossos PDVs. Né? Uma outra coisa importante é lembrar o seguinte: tecnologia veio para facilitar processos e resultados. Processos e resultados estão hoje baseados em vários aspectos da tecnologia que facilitam o nosso trabalho. Nós temos alguns aplicativos que facilitam o nosso dia a dia, a farmácia tem alguns aplicativos que facilitam o dia a dia, e o consumidor exige que cada vez mais
ele tenha facilidades e comodidades para estar trabalhando ou estar comprando neste ou naquele PDV. Então vejam que as farmácias mais atuais, elas precisam de tecnologia. Isto é um imperativo por parte dos consumidores. Elas precisam de tecnologia para existir, porque elas estão baseadas em processos. Elas precisam de tecnologia para se diferenciar dos demais concorrentes. Então, algumas têm telas interativas, outras têm aplicativos, outras utilizam outras alternativas para interagir com o consumidor e assim por diante. Elas precisam de tecnologia, muitas vezes, para se conectar com o shopper, com o consumidor. Essa conexão é extremamente importante e a tecnologia facilita todo esse tipo de coisa. Elas têm também vários processos de tecnologia que facilitam com que a gente controle e veja os resultados de tudo aquilo. Qual é o volume de vendas, número de clientes atendidos, pessoas que entram e não compram e assim por diante. Todos esses dados e fatos hoje são importantes estarem registrados e ou estão dentro de um PDV. Às vezes a gente, como colaborador, entra dentro da farmácia e não presta atenção em todos esses insights que são importantes que a gente perceba. Quanto isso pode nos ajudar o cliente, ajudar a nossa interação com o nosso parceiro no PDV. Uma coisa muito importante que a gente tem quando observa o PDV é entender qual é a interação do consumidor quando ele entra numa farmácia. Vejam que 83% da interação do consumidor quando toma uma decisão de compra é voltado para a visão. Daí a necessidade de um cuidado extremamente estético na farmácia, desde a limpeza, desde a iluminação, desde o produto bem exposto e assim por diante. Vejam que a segunda alternativa é a audição. E de 83% da visão, a gente passa só a 11% de visão. Quase as outras formas quase não existem. O olfato, o tato e o paladar. Então, o consumidor da farmácia é movido por dois aspectos fundamentais. A visão, quando ele toma o poder para decidir, e a segunda, a audição. Muitos de vocês já viram o consumidor pegar uma caixinha do nosso produto em cima do balcão, colocar na mão e olhar para ela. Na verdade, algumas vezes ele não está lendo nem o nome do produto, ele está vendo, isso aqui é a cor do laboratório que eu sempre compro. Então vejam como a visão acaba fortalecendo o nosso trabalho no PDV e quanto isto influi no dia a dia do trabalho do pessoal o tempo todo. Uma arquitetura interna da farmácia, ela tem que ser acolhedora, que estimule o cliente a permanecer na loja. Ela tem que ter portas e vitrines amplas que possibilitem a entrada de luz natural para que a gente tenha uma loja bastante iluminada. Não se admite mais a gente possuir lojas que não tenham esse tipo de iluminação, tá? A iluminação externa da fachada também tem que ser de excelente qualidade. Pisos claros facilitam a limpeza e dão uma sensação de amplidão para a farmácia. Corredores amplos facilitam com que os cadeirantes, as mães com carrinhos de bebê, as mães com carrinhos de gêmeos circulem por dentro da farmácia de uma maneira bastante interessante e de uma forma bastante tranquila na história. As farmácias também têm uma arquitetura externa, como eu já disse, que tem que ter portas e vitrines amplas, boa iluminação, piso claro, corredores com acessibilidade, equipamentos adequados. Vejam nessas imagens quantas farmácias a gente tem que, na verdade, dá prazer de entrar dentro da farmácia, né? Seria ideal que todas elas tivessem esse tipo de arquitetura interna. É importante também que a gente verifique, quando entra na farmácia, todo esse tipo de coisa. Onde estão os meus produtos? Onde eles estão localizados dentro desta arquitetura, né? Ela oferece mais serviços? Vejam quantos serviços o PDV pode oferecer. Desde um aplicativo através do WhatsApp, desde uma tela interativa, desde um profissional atendendo, um farmacêutico, desde uma leitura através do scanner. Toda a parte de serviços e hubs de saúde estão dentro do PDV.
a parte de atenção farmacêutica, aplicação de injeção, aplicação de vacinas, testes clínicos e assim por diante. Então, a farmácia não é só aquela área externa ou aquela área interna que a gente vê, onde tem corredores e equipamentos. Existe todo uma parte que às vezes a gente nem visita, mas deve observar qual é o trabalho, quais os serviços, o que a farmácia faz e assim por diante. Ela tem que oferecer para o consumidor também muita agilidade, meios de pagamento fáceis que eu possa utilizar, o celular, que eu possa aproximar o meu cartão, que eu possa pagar até com o meu relógio digital e assim por diante. Vejam que muitas farmácias já têm uma série de informações onde eu pego o meu celular e leio alguma informação através do QR Code. Clientes querem, em um futuro bem próximo, a gente vai ter inclusive um drone, como a gente tem aí na imagem, fazendo entrega. É um futuro que parece distante, mas que em poucos anos a gente vai ter entrega de drone. Hoje já temos até algumas experiências sendo feitas dessa forma. Então, aquela história, pedidos entregues com agilidade, hoje não são por drones, mas são uma responsabilidade nossa. Tudo isso é uma responsabilidade do PDV e eu devo conhecê-lo dessa forma. Vejam também uma novidade que virá para ficar e que já está sendo experienciada em algumas lojas. Ter um terminal de self-checkout na farmácia, tá? Isso virá para facilitar a vida daquele consumidor que compra poucos produtos, que quer velocidade para o seu trabalho. Ela vai até o PDV, compra direto no self-checkout, vira as costas e vai embora. Então, uma experiência interessante que também estará disponível. Uma coisa que acho importante lembrar, a gente tem que ter também um aspecto visual de como a farmácia externamente representa a visão ou o propósito dela. A gente colocou aqui algumas visões, a Ultra Popular, que quer ser reconhecida como uma rede de farmácia com direcionamento de gestão e custo de preço baixo, a Venâncio, no Rio de Janeiro, quer ser a melhor elo entre a indústria, o médico e os clientes e assim por diante. Ou seja, quando eu olho externamente uma farmácia, o que eu percebo dela? Ela passa essa visão, ela passa esse propósito. Tudo isso é interessante que eu acabe observando. Uma outra coisa que é importante, a gente como visitante, como profissional da indústria, olhar o seguinte, a marca tem alma? Tem farmácias que elas têm uma alma, tem farmácias que elas têm um propósito e que o próprio cliente prefere. Então, nós temos aqui um exemplo da RD. Muitas vezes a pessoa diz, eu compro na Drogasil, não compro na Raia. E muitas vezes ele compra nas duas e tem paixão por aquela alma. Ou seja, ela traz junto consigo uma série de características voltadas para a sustentabilidade, voltadas para conexões emocionais, que acabam trazendo um envolvimento para o cliente e que faz com que ele vire fã desta ou daquela farmácia. Tudo isso, às vezes, é uma imagem externa que começa essa conexão. Nem sempre, às vezes, a gente se atenta a esse tipo de coisa. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte, qual é o grau de importância deste PDV que eu estou visitando para o consumidor? Na verdade, a internet facilita a vida dos consumidores, facilita com que eu possa fazer até compras via e-commerce, etc. e tal, mas as pessoas se identificam pelos seus valores e pelos seus propósitos. Então, muitas vezes, a gente tem que se observar perguntando o seguinte, estou entrando neste ponto de venda. Por que essa empresa existe? Quanto tempo ela tem? Quanto tempo ela está no mercado? Todos estes dados são extremamente importantes quando a gente tem que conhecer um PDV. Será que eu sentiria falta, o consumidor sentiria falta se esta farmácia fechasse ou se ela desaparecesse amanhã? Então, vários aspectos do PDV que a gente verificou são de extrema importância. Quando eu visito o PDV e olho alguns equipamentos, eu tenho que me lembrar o seguinte, fora do que eu vejo, além do balcão, etc. e tal, existem áreas internas, como o armário de controlados, produtos que não estão visíveis ao consumidor. Eu posso, muitas vezes, oferecer ajuda, conversar com o farmacêutico ou com o gerente para oferecer a minha ajuda.
Eu posso, muitas vezes, conversar um pouco mais sobre os propósitos que eles têm e assim por diante. Tudo isso são coisas que contam para nós profissionais quando visitamos um PDV de uma farmácia, seja ela uma grande rede, seja ela uma farmácia associativista ou seja ela uma farmácia independente. Nessa nossa aula, a gente deu uma volta, um pequeno passeio pelo PDV. Nós vamos terminar esse nosso bate-papo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós poderemos conversar num outro momento. Vamos seguir para um próximo módulo, numa próxima data. Foi importante conversar com vocês. Até já.